Posso passar para o Internacional, Edu? Sim, o grupo do Internacional, o Inter está no grupo A. O Inter, que venceu ontem o Palestino do Chile, ainda vai enfrentar o River Plate da Argentina e o Aliança Lima do Peru. Lembrando que River Plate e Aliança empataram em 1-1 no Peru, Adriano. Esse é o grupo A. Esse grupo A tá bom de passar, hein, Ernesto? Porque, assim, uma coisa... Tinha tudo para ser o pior grupo e acabou ficando bem na mãozinha. Porque, assim, uma coisa é o São Paulo. Porque, o São Paulo foi eliminado. Sim, só que, assim, se o São Paulo vem evoluindo, a tendência era que o São Paulo fosse evoluindo até chegar na fase de grupos. E aí entra, que é aquilo que você vai falar daqui a pouco mais sobre camisa, entra a camisa. E o São Paulo foi assim numa Libertadores da América com o Paton. Inter, São Paulo e River pode acontecer qualquer coisa, seja em que estádio for. Mas Palestino, Alianza Lima, River Internacional, se não mudar a temperatura, River Plate Internacional tem que passar. Acredito que sim. Até porque o River é o atual campeão, o Internacional tem um bom time, como o Ernesto disse. Eu queria falar do Internacional, porque eu e o Ernesto falamos coisas diferentes, mas que corroboram. Ou seja, não foi opinião diferente. A gente corroborou na mesma ideia sobre o... Não é bem ótica diferente. O Ernesto se ateve exatamente no estilo de jogo do Inter, e de fato, o melhor Internacional... Vai ser bem contraditório o que eu vou dizer, né? O melhor Internacional é aquilo que a gente viu contra o Palestino. Não é aquilo que a gente viu contra o Palestino. Mas o melhor do Internacional me ajuda a corrigir. Só te ajudar. A diferença entre o Internacional, o Palmeiras e o Flamengo é que o Internacional montou o grupo para fazer isso. Isso. É isso que eu queria dizer. Ele pensou todo o conceito de futebol para jogar dessa forma. Jogar reativo, jogar na ligação não ligação direta, transição direta, transição rápida. Transição rápida. Para um centroavante veterano de muita capacidade que vai ser o Guerreiro a partir, se eu não me engano, da terceira rodada, que era o Damião. É o conceito de futebol. É diferente do Palmeiras, por exemplo, que contrata 10 meia, mas o treinador joga com 10 volantes. E uma coisa que é interessante no time do Inter, Edu e Ernesto, é que, por exemplo, ao contrário de Flamengo e de Palmeiras, a gente está falando dos que venceram nesse primeiro momento, tentando analisar cada time. O Inter não é da bola longa, é da bola curta. Sim. Ou seja, é da transição rápida. O problema que o Inter tem, e aí é uma observação que eu faço do jogo de ontem e do que eu tenho visto do Internacional, é que com adversários mais fortes, pelo fato do Inter esperar um pouco mais e ter essa saída rápida de toque de bola, ou seja, toques curtos, não de criação, o Internacional consegue ser praticamente mortal. Contra times como o Palestino, mesmo jogando fora de casa, o Inter tem mais dificuldade porque a equipe do Palestino não vai amassar o Inter. Vai criar jogadas de ataque. Né? Exato. Vai criar jogadas, vai tentar fazer um gol, um lance aqui, outro lá, mas não vai amassar o Internacional. Então, a proposta de jogo do Inter fica um pouco prejudicada para ter uma boa atuação, daquilo que a gente viu de boa atuação no Brasileirão, muito em função disso. E acabo vendo e observando isso muito no Campeonato Gaúcho. O que eu acho que na partida... No Campeonato Brasileiro foi a campanha do Internacional dentro de casa, né? Onde tem que criar mais, propor mais o jogo, o Internacional teve certa dificuldade. Mas eu acho que o bacana do jogo do Inter foi exatamente isso. Eles... É o conceito todo do futebol que o Inter está pensando desde o ano passado. É o que a gente estava falando, 200 formas de jogar futebol. Mas o Inter assume essa forma, contrata para essa forma, então é planejado. Não é o que me incomoda um pouco no Palmeiras, principalmente no Palmeiras e do Flamengo, é que não é planejado pelo treinador, mas não é planejado por quem contrata. E aí o Inter eu acho que é um exemplo muito parecido, por exemplo, com o Leicester na Inglaterra nos últimos anos, foi campeão inglês com esse pensamento de futebol. Então é possível tu ser campeão, não estou dizendo que não. Mas o interessante do Inter é isso. E foi fora de casa, uma estreia de Libertadores, conseguiu, de certa forma, impor seu futebol. A única coisa, antes de eu passar para o Edu, para também analisar um pouco do Inter, que me incomoda um pouco às vezes, é que, assim, deu certo o resultado.
mas o Inter estava encontrando muita dificuldade ao longo da partida. E eu acho que mesmo você tendo um conceito, às vezes você pode tentar entender algumas coisas que acontecem no jogo. Acho que o Odair acerta quando coloca, por exemplo, o Rafael Sobis, não pelo futebol que o Rafael Sobis está jogando, mas por ele entender um pouco o que era aquele jogo pela dificuldade. Porque o que acontece nessa partida entre Inter e Palestino? Essa saída dos 3 volantes ou 3 articuladores com os 3 atacantes não estava funcionando, porque o Inter não conseguia sair rápido e os 3 atacantes não conseguiam criar no individual ou fazer uma jogada que pudesse vingar no gol. Aí eu acho que poderia ter uma figura de um cara que eu acho que às vezes quando ele é colocado pelo lado do campo não funciona bem, mas que pode ser muito útil para o Internacional em algumas partidas, quando não der certo ou quando tiver dificuldade nesse esquema de jogo, Ernesto, que é o da Alessandro. Eu concordo, mas eu não sei se ele ainda tem perna, Adriano. Mas entendeu o meu raciocínio? Sim, que é de mas ter um cara que coloque o pé na bola e faça ela correr às vezes. Não, mas eu acho que o diferencial do Internacional vai ser a hora que o Guerreiro voltar para o time. Por quê? Porque o Guerreiro nem é tão centroavante artilheiro assim como a gente imagina. Mas o Guerreiro tem uma característica que poucos centroavantes no futebol brasileiro têm. Ele vai servir para a parede. E aí ele vai segurar a bola e vai dar tempo do Edenilson e do Patrick chegar. E aí eles entram como elemento surpresa. Exatamente. Aí o Inter consegue atacar com mais gente. Porque o Damião fazia um pouco disso, né? Ele não tem a mesma qualidade que o Guerreiro. Por mais que o Pedro Lucas seja um jogador promissor, ele é exatamente isso. Ele é promissor, ele ainda não tem esse corpo todo que o Guerreiro tem. Então eu acho que, como eu disse, a questão é a gente ver o time do Inter como um time que está sendo montado a jogar dessa forma. Então, claro que ainda tem defeitos, ainda tem problemas, mas eu acho que a hora que o Guerreiro entrar e tiver forma e conseguir jogar, ele fazendo essa parede, esse pivô, muito parecido com o futebol de salão, o Internacional tem muito a crescer. Edu, alguma coisa de Inter? Então, o Inter, mais ou menos eu vejo da mesma forma que o Ernesto falou, e o Inter vai acontecer um fato também como o Atlético do Paraná e o Flamengo. Ele faz os próximos 3 jogos em casa, que na próxima partida pega o Aliança, depois pega o River Plate e depois enfrenta novamente a equipe do Palestino. Então, se o Inter encaminhar aí umas 2 vitórias ou 3, quem sabe, vejo o Inter também com uma tranquilidade nesse grupo A, Adriano. O único problema é que o Guerreiro parece que estreia só no jogo contra o Aliança no Peru, né? Sim, aí seria na 5ª rodada, no dia 24 de abril.